Olha só como que ela fica na frente e nas costas. Ela tem aqui a opção do zíper. Olha só como que ela fica com o zíper fechado, golinha alta. Fica um charme. Você pode fazer essa blusa aqui para criança pequenininha, desde bebê até adulto, você consegue fazer para homem, para mulher. O zíper é opcional, pode pôr maior também. É que eu não achei o zíper da cor da lã um pouco maior. Eu queria pôr pelo menos até aqui, mas não encontrei. Então, tô fazendo com esse aqui mesmo. Olha só o detalhe do ponto, feito somente com meio pontos altos e ponto baixíssimo. Olha só. Fica uma gola bem justinha, bem alta aqui. Vou abrir. Então, durante o passo a passo da aula, eu ensino você a tirar as suas medidas para você fazer de acordo com o tamanho que você quiser. É uma blusa simples, até iniciante dá conta de fazer. Não tem diminuição nenhuma, nem aumento. Você tece sempre reto e dá aqui super certo. A cava aqui para fazer para o zíper é bem simples, então por isso que eu digo é ideal para iniciantes e fica bem bonita. Então vamos lá para o passo. E para confeccionar esse tamanho aqui, eu utilizei quase 6 novelos do fio Cisne Elegância. Então foi quase 6 novelos para esse tamanho aqui e ele tem 11 anos, então é um tamanho bem grande. Eu coloquei bastante, ficou um blusão, ó, coloquei medidas a mais. Então, ó, ficou super larga pra ele, então daria pra um tamanho maior, só aumentar um pouquinho a cava aqui, ó, daria tranquilamente quase pra mim essa blusa, porque ela é um ponto que estica, ficou um blusão bem quentinho, é um ponto bem fechado, então fica bem quentinha agora pro inverno. Então, vamos lá para o passo a passo da blusa. Para confeccionar essa blusa, eu vou utilizar o fio Cisne Elegance. É um tex de 550 e me sugere uma agulha de crochê de 4,5. São novelos de 100 gramas que eu vou utilizar e é um fio 100% acrílico. A cor utilizada é a cor 01870. Então, aqui me sugere uma agulha de 4,5, só que eu vou utilizar uma de 5 para tecer a peça e uma de 4,5 para tecer a barrinha. Mas durante o passo a passo da aula eu explico bem certinho. Se você quiser usar uma só, não tem problema. Eu tô utilizando essa um pouquinho maior porque eu quero que o ponto fique mais... Porque esse ponto que eu vou utilizar, ele tende a dar uma apertada, uma ajustada. E eu tenho a tensão do ponto muito apertado, então eu já uso sempre uma um pouquinho maior. Então, eu sugiro também, se você tiver a tensão do ponto apertado, usar uma agulha um pouco mais grossa do que a sugerida aí no rótulo. Então, além das agulhas, você vai precisar agulha de tapeceiro para fazer a costura e para fazer os arremates. Caso você não tenha, não tem problema, você pode fazer a costura com a própria agulha de crochê, dá certo também. Vai precisar de tesoura, alguns marcadores. Se você não tiver marcador, não tem problema, é só para marcar onde vai a costura, onde vai cava, essas coisas assim que eu uso o marcador. Se você não tiver, você pode usar aqueles araminhos que vem no pacotinho de pão, ou você pode amarrar com um fiozinho de outra cor, também dá super certo. Você vai precisar da fita métrica para tirar as suas medidas, um zíper do tamanho que você quiser e da cor. Essa aqui não é da cor, eu vou comprar o zíper da cor do fio para poder pôr na blusa. Essa aqui é só para mostrar para vocês. O tamanho também é opcional, se você quiser pôr grande, pequeno, aí fica a seu critério o tamanho do zíper. Fio de linha da cor da lã, do zíper, para poder fazer a costura depois. E alfinetes para prender o zíper na hora de fazer a costura. Isso vai ajudar bastante. Na costura final aqui do zíper, na blusa, com esse fio, aí você prende com alfinetes e depois faz a costura. Então, são esses os materiais utilizados. Agora eu vou ensinar
a você a tirar as suas medidas para fazer de acordo com o tamanho de corpo. Agora, as medidas que você precisa tirar para fazer essa blusa. O que é importante aqui é a cava da gola, então você vai anotando tudo bem certinho. A cava da gola, você mede o tamanho da gola que você quiser, que fique confortável do seu gosto. Tem gente que gosta mais aberto, mais fechado. Eu deixei 2 dedos aqui, ó, terminando o pescoço de cada lado e deu 15 centímetros. Então, essa é a medida que você precisa tirar da cava da gola, da cava da manga. Então, você coloca a fita métrica bem certinho em cima do ombro e vai até abaixo do braço, mais ou menos uns 2 centímetros abaixo da axila, até mais um pouquinho, para não ficar muito esfregando embaixo do braço, daí fica desconfortável a blusa, fica ruim para vestir, fica ruim, fica pegando embaixo do braço. Então, o ideal é você sempre deixar uma folguinha de uns 2, 3 dedos ali para ficar bom. Então, no meu caso aqui, como é para uma criança, então eu fiz com 17 centímetros a cava, tá? Deu certinho aqui 17 centímetros. Para um adulto, normalmente o que dá certo as medidas, para o tamanho P, é de 19 a 20 centímetros dá super certo. Para o tamanho M, de 21 a 22 centímetros. E o G, de 23 a 24 centímetros, normalmente dá certo essa medida aqui. Então, na blusa que eu vou fazer, então, como o dele deu 17 centímetros aqui a cava, 17 mais 17, porque é a circunferência, né? Frente e costas, me dá 34 centímetros. Então, eu vou tecer a largura da manga de 34 centímetros, porque se eu dobrar o meio, vai me dar os 17 centímetros. Então, é assim que você vai tirar essa medida aqui da manga. Outra medida é a da circo. Você vai precisar tirar 3 medidas e pegar a maior delas para você saber a largura que você vai tecer a frente e as costas da blusa. Eu vou tirar, a primeira medida é de ombro a ombro, então você coloca de um ombro até o outro e tira essa medida aqui. Tá? Aí você tira a circunferência do busto, você coloca bem certinho em cima da parte mais alta aqui do busto e tira a medida da circunferência. E a outra medida é a circunferência da barriga. Então, são essas 3 medidas e você pega a maior delas. Porque às vezes a pessoa tira a medida de ombro a ombro e tem um busto maior. Aí a blusa fica justa aqui e não dá certo. Ou tem uma barriguinha maior e tira lá do busto. Aí fica justo na barriga. Então, o ideal é sempre tirar essas 3 medidas e pegar a maior delas. No meu caso aqui, deu 80 centímetros de largura de busto e eu dividi por 2, 40 centímetros a largura vai ficar de cada parte, tá? Então, a circunferência do busto dele deu... Eu coloquei uns centímetros a mais para a blusa ficar larga. Se eu quero uma blusa mais folgadinha, acrescente aí uns centímetros a mais. Eu acrescentando uns centímetros a mais, foi para 80 centímetros. Divididos por 2, porque é frente e costas, aí ficou 40 centímetros a frente e 40 centímetros as costas. Então, a única medida que você não vai dividir por 2 é se você pegar de ombro a ombro. Aí, é essa medida aqui pra frente e essa medida pras costas, tá? Então, é bem simples essa questão. Outra medida é a do comprimento da blusa. Então, você coloca bem certinho em cima do ombro e desce até onde você quer que fique a blusa. O ideal é passar sempre pelas partes mais altas aqui, para medir o comprimento, porque se você passar aqui na mais baixa, aí a hora que você vestir, vai subir o tecido e a blusa vai ficar mais curta do que você queria. Então, sempre o ideal é passar aqui, ó, porque daí já vai ganhar os centímetros a mais para vestir aqui o busto. Então, sempre tire pela parte mais alta. Então, o comprimento e o comprimento do braço. Também é ideal tirar. Você pega sempre com o braço dobrado, que é a mesma coisa aqui da altura do busto. Ó, se você pegar aqui, ó, faz a curvinha. Então, você mede daqui a aqui, segura a fita aqui e daqui você passa pra cá. Então, porque se você tirar com ela esticada, quando você vestir, você dobra, pega um pouco mais de tecido aqui.
e acaba ficando curta a manga. Então, tecendo assim, você já tece com o comprimento extra aqui, ó, da dobra do cotovelo. Você também, se você quiser tirar a medida da largura do punho, também é ideal. Ainda mais se você não tiver com a pessoa que você esteja fazendo a blusa junto, ideal é tirar também a medida, a largura aqui para você fazer o punho depois da blusa. Então, são essas as medidas. Vamos lá para o passo a passo. Essa blusa eu vou fazer da seguinte forma: a parte das costas, a minha blusa vai ter 40 centímetros de largura por 50 de comprimento. Aqui descontando que eu vou fazer uma barrinha depois. Ó. Então, aqui vai ter 50 centímetros de comprimento e essa barrinha vai ter mais ou menos uns 6 centímetros, mais ou menos, aproximado. Vou fazer também a parte da frente. A parte da frente vai ser igual à parte das costas, só vai ter uma diferença aqui que eu vou fazer uma cavinha bem aqui no meio. Só para costurar o pedacinho do zíper. Aqui ela vai ter os mesmos 40 de largura por 50 de comprimento. E aqui a barrinha que eu vou fazer com a mesma medida de mais ou menos uns 6 centímetros. E a manga vai ter 34 centímetros de largura, aqui à frente, né? E as mangas. Por 40 de comprimento. Aqui eu vou fazer uma pequena barrinha de uns 3 centímetros, mais ou menos. Porque eu optei em deixar maior a manga e menor a barrinha. Então, aqui, ó, a minha cava de gola é 15 centímetros. O espaço de cava de gola. Como aqui eu acho que isso tá ótimo já, para não confundir muito vocês. Então, essa aqui é o formato que eu vou fazer. Aqui eu vou fazer 2 vezes, né? Então, vai ser feita em 1, 2, 3, 4 partes. Costas com essas medidas, frente e mangas. Eu vou iniciar pela parte das costas e fiz uma amostra para eu saber quantas correntinhas eu devo iniciar a carreira. Então, eu sugiro que você faça o mesmo, faça uma pequena amostra. Aqui eu coloquei 20 correntinhas e segui tecendo ponto e ele vai ser assim em pé. Então, nós vamos trabalhar daqui pra cá, então é a altura e vamos tecer a largura. Então, eu preciso para minhas costas um comprimento de 50 centímetros. Então, eu fiz aqui com 20 correntinhas só para eu achar quanto que dá 20 centímetros. Então, eu coloco aqui na minha amostra. A minha amostra com 20 correntinhas deu 14 centímetros. Então, eu vou pegar aqui no 10, ó. Que 10 é mais fácil. Então, eu coloco aqui 10. Eu vejo bem certinho qual ponto tá no 10 centímetros, ó. Esse aqui. Então, eu conto daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Em 15 pontos, eu tenho 10 centímetros. Então, eu tenho que fazer a cada 10 centímetros, 15 pontos. 15 pontos vezes 5, porque é 50 centímetros. Cada 15 me dá 10 centímetros. Eu preciso fazer 75 pontos. Deu para entender a minha linha de raciocínio? Então, em 15 pontos, eu tenho 10 centímetros. Então, eu vou fazendo 15 pontos, 10 centímetros,
mais 15 pontos, fica 30 pontos, 20 centímetros. E vou fazendo assim até eu chegar nos 50 que eu preciso para comprimento da minha blusa, 50 centímetros. Então, eu preciso de 75 pontos. Eu vou fazer um cordão com 75 pontos e já retorno. Eu fiz aqui as minhas 75 correntinhas para iniciar. Então, é bom você fazer a amostra que você já testa a agulha, já vê como é que fica o ponto com essa agulha e vai ficar um ponto bem bonito. Então, para começar aqui, esse ponto não precisa ter pontos múltiplos, nada. É a quantidade que você quiser de correntinhas. Tem as minhas 75. Agora eu vou fazer mais uma correntinha só para ganhar altura. E vou entrar na terceira correntinha. E vou fazer um ponto médio, um meio ponto alto na terceira correntinha. 1, 2, 3. Um meio ponto alto. Que eu vou, como se eu fosse fazer um ponto alto, só que eu tiro tudo de uma vez só. Então, eu vou na próxima e vou fazer meio ponto alto. Entro com a agulha, entro aqui, laço o fio, puxo, tiro tudo de uma vez só. Aqui, dependendo do fio que você estiver fazendo, você pode fazer... Eu pulei uma correntinha. Você pode fazer 2 correntinhas aqui pra subir, tá? Não precisa fazer igual eu fiz uma só. Então, você vai tecer um meio ponto alto até chegar lá no final do seu cordão de correntinhas. Então, pode ser que você vai fazer, nós vamos trabalhar com carreiras bem grandes, porque dependendo do tamanho que você for fazer, do comprimento da sua blusa, é o tamanho da carreira. Então, se você for fazer uma blusa bem comprida, sua carreira vai ficar bem grande. Lembrando que você tem que descontar os centímetros da barrinha depois. Eu descontei uns 5, 6 centímetros de barra. Então, o meu comprimento total seria 55, 56 centímetros. E eu deixei só com 50 a peça, para depois pôr a barra. Então, eu vou tecer aqui, ó, meus meios pontos altos em todas as correntinhas, ó, somente meios pontos altos, até chegar lá no final do cordão, ó. É uma carreira bem grandinha. Eu finalizei a carreira fazendo ela aqui com os meios pontos altos. E eu medi novamente e ficou com 51 centímetros. Passou um pouquinho, mas vou deixar. Então, para a próxima carreira, eu vou fazer uma correntinha para ganhar altura. Vou virar o meu trabalho e vou fazer as carreiras de pontos baixíssimos agora, pegando somente na alcinha de trás. Porque se eu viro o ponto aqui, eu tenho as 2 alcinhas, ó, do topo do ponto. Eu vou pegar só de trás, só de trás. Então, essa aqui não conta, não vou fazer, porque é a que eu fiz para ganhar altura. Eu vou nessa aqui, ó, entro só na alcinha de trás e faço ponto baixíssimo. Eu laço o fio e passo direto. E já vou pôr um marcador nesse primeiro ponto que eu fiz. Deixa eu fazer mais um só para ficar mais fácil. Eu vou lá na alcinha de trás, faço ponto baixíssimo. O ideal, principalmente para iniciantes, é pôr aqui, ó, no primeiro ponto que você fez, para não perder, para não acabar esquecendo de fazer. Então, você coloca ali o marcador no primeiro ponto, porque esse ponto baixíssimo é facinho de se confundir. Aí, você vai indo, ó, alcinha de trás e faz ponto baixíssimo, ó. Deixe bem soltinho, porque esse ponto baixíssimo, ó, ele tende a dar uma apertada. Então, o ideal é fazer bem soltinho para ele ficar bem bonito.
somente a alcinha de trás, ó. Vira aqui, topo do ponto, alcinha de trás. Pegando aqui na alcinha de trás é que vai dar o efeito bonito aqui pro ponto. Então, eu vou fazendo os pontos baixíssimos, pegando somente na alcinha de trás, até chegar no final da carreira. Tá ficando dessa forma aqui, ó. Eu vou finalizar minha carreira e já retorno. Então, eu vim percorrendo a carreira, fazendo os pontos baixíssimos. E aqui, tô chegando no final. Eu tenho 2 pontos ainda aqui e as correntinhas que eu fiz pra subir, ó. Então, tenho 3 pontos aqui. Então, eu vou fazer aqui esse. Então, você tem que prestar bastante atenção aqui no final para não esquecer ponto, ó. Fiz aqui e aqui foi as 2 correntinhas lá, ó, que equivalia a um ponto, a um meio ponto alto. Então, eu faço também aqui. E também aqui eu vou colocar um marcador para eu saber onde é o meu primeiro e meu último ponto da carreira. Então, como é uma carreira grande, o ideal é pôr. Se você não quiser, não tem problema, mas você tem que cuidar para não ir perdendo ponto. Para a próxima carreira, eu vou fazer uma correntinha para ganhar altura e vou virar o meu trabalho. E aqui, então, aqui eu sei que é o primeiro ponto, talvez nem precise pôr nesse último. Então, aqui é o meu primeiro ponto. Vou fazer novamente pontos baixíssimos, somente pegando na alcinha de trás. Ó, aqui do lado ele já ficou com o topo de ponto, ó, mas não é aqui que você tem que pegar. Você vira aqui em cima, ó. Aqui também tem correntinhas, ó. É nessa correntinha aqui na alcinha de trás, ó, que você vai pegar e vai fazer o ponto baixíssimo. Porque senão aqui confunde, se você pode pegar essa aqui, né? Mas não, é essa aqui, ó. Lá de cima da carreira. Se ficou com dúvida, vira a carreira assim, ó, pra cima. E lá na alcinha de trás, vai fazer pontos baixíssimos. E aqui no primeiro ponto, já coloque um marcador pra você saber o que é o seu primeiro ponto. Vou pôr... Opa, peguei todas as fibras. Aqui. Agora tá certo. E faço o meu ponto baixíssimo. Sempre pegando na alcinha de trás. E tem que cuidar para não pular ponto. E não apertar muito. Então, esse ponto, ele é repetição de 4 carreiras para dar aquele efeito caneladinho bem bonito. Então, eu já tô na terceira carreira. Antes de terminar aqui, para iniciar novamente o motivo. Então, ó, só pontos baixíssimos na carreira, na alcinha de trás e vai ficando assim, ó. Eu vou tecer o restante da carreira fazendo pontos baixíssimos até chegar aqui no final. Vim tecendo a carreira, fazendo os pontos baixíssimos, olha só como aqui tá ficando. E tá quase terminando aqui. Então, falta um. E mais esse aqui, que é o último que tá com o marcador aqui. Então, tiro o marcador e já faço nele meu último ponto baixíssimo. Terminei a carreira, faço uma correntinha, viro meu trabalho. Ó, e aqui no primeiro, ó, pulo esse, porque esse aqui é da altura. E nesse aqui, eu vou fazer o ponto baixíssimo. No próximo, faço ponto baixíssimo de novo. E vou fazendo pontos baixíssimos até, ó, vou pôr aqui no primeiro ponto. E vou fazer até chegar lá no final da carreira. Então, é bem fácil, bem simples de fazer esse ponto e fica com esse efeito bem bonito.
Vou seguir tecendo toda a minha carreira, pegando somente na alcinha de trás aqui do topo do ponto e fazendo pontos baixíssimos, ó. Vou tecer o restante da minha carreira e já retorno. Teci toda a carreira aqui, ó, com os pontos baixíssimos e fica assim, esse aqui é o lado do avesso, ó, fica dessa forma. E falta aqui 2 pontos para eu terminar, ó, aqui, a alcinha de trás, e esse aqui que eu vou tirar o marcador, fazer o meu último ponto aqui. Faço aqui uma correntinha e viro o meu trabalho. Agora, terminei a repetição, agora eu vou fazer uma carreira de meio ponto alto. Então, vou fazer meio ponto alto agora. Do primeiro ponto aqui, ó, olha, eu viro para ver o topo do ponto, ó, eu tô aqui, eu viro assim. No primeiro ponto, eu entro com a agulha e vou fazer um meio ponto alto, ó. Vou no próximo, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. Ah, e sempre pegando na alcinha de trás. E nesse primeiro aqui, eu já vou pôr o meu marcador, que é para eu não me perder, não pular ponto. Somente na alcinha de trás, entra aqui e faço o meio ponto alto. Somente na alcinha de trás. E olha só como que já ficou o detalhe do ponto, ó, o caneladinho aqui. Então, vai ser sempre feito assim, uma carreira de meio ponto alto, 3 carreiras de pontos baixíssimos, uma carreira de meio ponto alto, 3 carreiras de pontos baixíssimos, e vai dando esse efeito aqui. Então, eu vou tecer até o final da carreira, fazendo meus meios pontos altos, sempre pegando na alcinha de trás. Ó, lembrando que não é essa alcinha aqui, ó, eu viro aqui, é bem no topo, ó, bem nessa aqui do topo, na alcinha de trás. Eu vou tecer toda a minha carreira aqui de meios pontos altos e retorno para explicar, para fazer mais um pouquinho junto com vocês, mas daí é bem simples, é a repetição somente agora. Olha só que lindo que tá ficando esse aqui, é o direito, ó, já dá esse efeito aqui bem bonito. Vou tecer minha carreira de meio pontos altos e já retorno. Então, eu vim tecendo, ó, os meios pontos altos até faltarem 2 aqui da carreira. Vou tecer esses 2. Nesse aqui, vou tirar o marcador. E vou fazer o meu meio ponto alto, pegando na alcinha de trás. Terminei aqui a carreira, faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Então, olha só como que fica do lado do avesso, ó, fica retinho. E aqui dá esse efeito. Então, aqui eu vou começar a fazer os pontos baixíssimos novamente. Então, pulo esse primeiro aqui, que é da correntinha que eu fiz, vou no primeiro ponto da carreira e faço ponto baixíssimo, ó. E vou seguir tecendo os meus pontos baixíssimos, pegando sempre na alcinha de trás. Vou colocar de novo aqui meu marcador. E vou tecer somente lá na alcinha de trás os meus pontos baixíssimos, lembrando que não é aqui, é aqui em cima. Alcinha de trás, lembra de deixar bem folgadinho, porque o ponto baixíssimo ele tende a dar uma apertada, uma ajustada, para facilitar você visualizar e entrar com a agulha e ficar mais bonito também. Então, você vai fazendo os pontos baixíssimos, ó, até chegar lá no final.
sempre pegando na alcinha de trás. Ó, eu vou tecer essa carreira toda e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira, fazendo os pontos baixíssimos. Vou fazer aqui uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou tecer aqui um ponto baixíssimo na primeira correntinha. No primeiro correntinha, não, no primeiro ponto, ó. Sempre pegando na alcinha de trás. Lembrando que não é aqui, é aqui em cima. Eu vou fazendo meus pontos baixíssimos. Eu vou tecer até chegar ao final da carreira e já retorno. Cheguei ao final da carreira, fazendo os pontos baixíssimos, faço aqui uma correntinha e viro o meu trabalho. Vou fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos. Então, aqui eu pulo esse aqui primeiro, que é a correntinha da altura, nesse aqui eu entro na alcinha de trás e faço o meu ponto baixíssimo. Lembrando de pôr aqui o marcador. Esse marcador você põe se você quiser, tá? E vou fazendo meus pontos baixíssimos lá na alcinha de trás, ó. Então, essa já é a terceira carreira de pontos baixíssimos. E aí, na próxima, eu já vou fazer a de meio ponto alto. Então, eu vou tecer toda essa carreira aqui, fazendo meus pontos baixíssimos, até chegar lá no final. Ó, tá ficando assim, olha o lado do avesso, ele fica retinho. Eu vou tecer toda a carreira e já retorno. Cheguei ao final da carreira, fazendo meus pontos baixíssimos. Agora eu vou fazer uma correntinha para ganhar altura, vou virar o meu trabalho. Como eu já fiz as 3 carreiras de pontos baixíssimos, agora eu vou fazer a carreira de meio ponto alto. Então, eu viro aqui, ó, esse primeiro não, que é a correntinha, nesse aqui, que é o primeiro ponto da carreira, eu vou entrar na alcinha de trás e vou fazer o ponto meio ponto alto, ó, tiro tudo de uma vez. Vou no próximo, na alcinha de trás e faço meio ponto alto, ó. Na alcinha de trás, tiro tudo de uma vez, ó, dou a laçadinha, entro na alcinha de trás e tiro tudo de uma vez. Ó. Somente a alcinha de trás, faço meio ponto alto. E olha só que bonito que tá ficando. Então, essa é a repetição que você vai fazer até chegar lá na largura que você precisa para a sua blusa. Então, a minha largura é 40 centímetros. Então, eu tenho que tecer nessa sequência aqui até eu atingir 40 centímetros. Então, quando você terminar essa carreira aqui de meios pontos altos, você vai fazer 3 carreiras de pontos baixíssimos, aí faz uma carreira de meio ponto alto. 3 carreiras de pontos baixíssimos, uma carreira de meio ponto alto. E assim você vai tecendo e vai ficando dessa forma aqui. Então, eu não vou mais mostrar aqui, porque eu acho que vai ficar muito repetitivo, eu acho que é bem simples. Se você ficou com dúvida, volte um pouquinho o vídeo, veja como que eu fiz até chegar até aqui e vai repetindo. Não tem segredo nenhum, rapidinho você pega a sequência, é bem simples. Só se atentar a pegar as alcinhas de trás aqui do topo do ponto, ó, sempre não pegando aqui, mas aqui em cima, ó, a alcinha de trás e faz uma de meio ponto alto, 3 de pontos baixíssimo, uma carreira de meio ponto alto, 3 de ponto baixíssimo, até atingir a largura da blusa.
Então, a minha blusa, ela precisa ter 40 centímetros. Eu vou tecer dessa forma até eu chegar nos 40 centímetros. Eu já tenho aqui 6 centímetros. Então, eu tenho que percorrer ainda mais algumas carreiras até chegar no 40 centímetros. Então, eu vou seguindo dessa forma aqui, até eu atingir os meus 40 centímetros. Aí, eu retorno para explicar os próximos passos, que é fazer a parte da frente. Eu finalizei aqui, ó, teci os 40 centímetros, não cortei o fio, tá lá ainda. Então, aqui, ó, se eu medir, dá bem certinho os 40 centímetros, ó. Se eu dar uma leve esticadinha, chega, ó. Se eu fizer mais um, passa demais. Ó, 40 centímetros, deixa eu pôr aqui. 40 centímetros. E o comprimento é o mesmo que eu iniciei lá, os 50 centímetros. Eu falei no começo que tinha dado 51, ele vai encolhendo conforme você for tecendo, porque o ponto baixíssimo, ele tende a dar aquela apertadinha. Mas eu diminuiu, que eu falei que tinha dado 51, acabou ficando até um pouquinho menos, ficou 49 agora. Foi dando aquela encolhidinha. Mas ainda tá bom, que eu posso compensar lá na barra depois. Então, eu vou parar aqui. Essa aqui é a parte das costas, já tá pronta. Então, eu vinha tecendo aqui, né, na lateral. Deixei o fio espera e vou cortar, porque agora aqui a parte das costas tá pronta. Então, aqui, eu só corto o fio. Vou dar aquela laçadinha pra finalizar. Então, tem um detalhe aqui, agora eu vou começar a parte da frente. Então, ela é aqui de pé. Eu contando aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, os relevos do ponto baixíssimo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, por 18 vezes. E eu tenho que achar o meio aqui para poder abrir um espaço para pôr o zíper na parte da frente. Então, eu vou tecer até chegar na metade. Eu contei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquei aqui no marcador no meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 motivo para cá e 9 para lá. Eu descobri o meio. Então, eu tenho que ter 20 centímetros para cada lado, ó. Aqui até o marcador deu 20 centímetros. E do marcador para cá também tem que dar 20 centímetros, ó. 20 centímetros. Então, achem o meio e aí você vai tecer a parte da frente, a mesma coisa como você iniciou a parte das costas, faz a carreira aqui, a mesma quantidade de pontos. Eu iniciei com 75. Então, eu vou pôr os 75 pontos, vou subir, fazer todas as carreiras até chegar na metade. Quando eu chegar na metade, eu vou parar, porque eu vou fazer um espacinho aqui, ó. Porque o zíper na parte da frente, ele vai metade na blusa e metade na gola, ó. Então, eu vou ter que deixar aqui, o meu zíper é de 15 centímetros. Eu vou deixar um espaço de 7,5 aqui e vou fazer uma barra de 7,5, 8 centímetros por aí. Então, se você não for pôr zíper, não for fazer a abertura aqui da blusa, pode tecer outra parte exatamente igual a essa, reta, os 40 centímetros. Mas, como eu vou fazer a abertura, eu vou parar na metade. Então, eu vou tecer a parte da frente, igual eu fiz aqui, até chegar aqui nesse marcador, que é a metade. Quando eu chegar na metade, eu retorno, que eu vou ensinar a fazer a cavinha aqui, o espaço pro zíper. Eu vim tecendo e já cheguei na metade para fazer aqui a cava do zíper. Fiz aqui os 20 centímetros, eu vou mostrar. Olha só, deu aqui os 20 centímetros. Dá uma leve esticadinha, chega bem certinho, ó. 20 centímetros, que é a minha metade. Caso você não esteja fazendo com zíper e vai fazer tudo fechadinho, pode seguir tecendo normal, fazer a outra parte igual lá das costas. Mas como eu vou fazer essa pequena cavinha, eu estou aqui com o meu zíper, eu vou medir novamente. Ele é um zíper
de 15 centímetros, ó. O espaço dele aqui é 15 centímetros. Ó. E eu vou precisar dividir ele ao meio. A metade de 15 centímetros é 7,5. 7,5 para cada lado. Eu vou pegar aqui onde eu parei, ó, tô com o fio em espera. Eu vou aproximar aqui para que você visualize bem. Eu vou ver 7,5 centímetros onde que vai me dar. 7,5 centímetros vai dar aqui. Deixa eu pegar um marcador. Então, aqui, 7,5 centímetros dá bem aqui, ó. Bem aqui. Coloquei meu marcador bem no ponto que deu 7,5 centímetros. Bem certinho ali eu coloquei, 7,5 centímetros. E vou contar quantos pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos me deram 7,5 centímetros. Que vai ser aqui a metade do zíper aqui. E essa outra metade vai ser na gola. Opa, não tá aparecendo aqui. Ó, 7 centímetros vai ficar aqui na blusa e o restante aqui na gola. Agora, o que que eu iria fazer? Vou retomar o fio, ele tá aqui em espera. Se eu fosse tecer normalmente, eu ia fazer uma correntinha, ia virar o meu trabalho e voltar tecendo os pontos baixíssimos. O que que eu vou fazer agora? Eu vou deixar como tava aqui e vou cortar o fio. Vou cortar o fio e dar aquela laçadinha aqui para prender. Cortei o fio e agora eu vou contar. Então, eu tenho 11 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Então, o seu pode ser que dê diferente, tá? Não vai ser igual ao meu. Pode ser que dê mais ou menos correntinhas, dependendo do tamanho do zíper também. Então, faça de acordo com o seu material. Eu vou fazer aqui 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Fiz as 11 correntinhas aqui, eu vou virar o meu trabalho do avesso, como se eu tivesse que seguir tecendo normalmente. E vou pegar aqui, ó, o próximo ponto depois do marcador. E vou entrar com a agulha nele, ó. Esse aqui é o ponto do marcador, vou nesse aqui. Pego só na alcinha de trás, isso com o cordão de correntinhas aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Vou no próximo ponto, entro na alcinha de trás e faço o ponto baixíssimo. Eu vou seguir tecendo a carreira agora normalmente, ó, na alcinha de trás, ponto baixíssimo. E essas correntinhas que eu tenho aqui, ó, vai me equivaler a pontos baixíssimos. E eu fiquei aqui com a cavinha aberta agora, olha só. E vou tecer o restante da carreira normalmente com pontos baixíssimos, até chegar lá no final da carreira, ó. Somente pegando na alcinha de trás e faço meus pontos baixíssimos. Eu vou tecer toda a carreira e já retorno para mostrar os próximos passos. Cheguei no final da carreira fazendo os pontos baixíssimos, faço uma correntinha, viro meu trabalho e vou voltar tecendo os meios pontos altos. Os meios pontos altos não, desculpem, os pontos baixíssimos, ó. Volto tecendo normalmente. Eu vou tecer até chegar lá no marcador, lá nas correntinhas, e retorno para mostrar como que eu vou fazer lá em cima. Então, eu vou tecer normalmente a minha carreira, sempre pegando na alcinha de trás, fazendo os pontos baixíssimos, até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu retorno.
Ó, já estou chegando aqui, ó, na correntinha e no marcador. Então, eu vou tecendo aqui enquanto eu estiver na carreira, normalmente. Ó. Tenho mais um aqui. E agora, cheguei no cordão de correntinhas. Eu vou fazer, ó, nessa alcinha aqui da correntinha, ó. Nessa alça da correntinha, eu entro com a agulha e faço meu ponto baixíssimo. Entro na próxima correntinha, só nessa alcinha aqui, faço ponto baixíssimo. Na próxima, e assim eu vou fazendo todo o meu cordão de correntinhas, ó. Fazendo os meus pontos baixíssimos. Tô quase chegando aqui no final do cordão de correntinhas. Gente, mais uma vez eu peço desculpas pelo barulho da obra. Não tem como eu gravar vídeo em outro horário, então é bem complicado. Aqui, ó, entro aqui na última e faço meu ponto baixíssimo. E olha só como que ficou a cavinha aqui do zíper. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou virar o meu trabalho. E agora eu vou tecer normalmente, como eu vinha tecendo todo o restante da blusa cava, eu já fiz, ó, no primeiro ponto aqui faço ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo, e sigo tecendo a peça normalmente. Ó, chego lá embaixo fazendo os pontos baixíssimos, eu volto fazendo os pontos, os meios pontos altos, porque daí essa já é a terceira carreira de pontos baixíssimos. Então, é bem simples de fazer essa cavinha. Ó, já tô chegando aqui no final. Sempre fazendo os pontos baixíssimos, pegando na alcinha de trás. Ó. Já cheguei aqui no corpo da peça. Olha só como que ficou. Agora aqui eu já posso tirar o marcador, era só para eu contar e saber onde iniciar. E a cavinha ficou aberta, bem bonitinha. Vou finalizar a carreira fazendo os pontos baixíssimos na volta. Olha, já volto tecendo os meios pontos altos. E aí, olha, vou dar sequência normal, a sequência do ponto, até fazer o restante, os outros 20 centímetros. Quando eu atingir os outros 20 centímetros, eu retorno para ensinar a fazer as mangas. Eu terminei a parte da frente, olha só como que ficou, igualzinha a parte das costas, só com o diferencial que ficou a cavinha aqui do zíper. Então, caso você não queira pôr o zíper lá na gola, como eu fiz, você pode fazer a cava maior aqui, do mesmo jeito, só que parando mais aqui embaixo e pôr o zíper todinho aqui na peça. Também fica legal pôr ele todo na blusa e fazer uma golinha um pouco menor ali em cima. Daí é opcional dessa forma. Eu vou fazer assim, que eu prefiro, quero fazer uma gola bem alta, então eu dividi ali o zíper, metade na blusa, metade na gola. Agora, eu vou ensinar como que você vai fazer a manga. A manga é bem simples, também não tem grau de dificuldade. O que eu sugiro você a fazer? Eu vou pegar aqui minha fita métrica. O comprimento da minha manga vai ser de 40 centímetros. Então, eu vou pegar uma peça tecida já, a parte da frente, já que tá aqui, e vou medir 40 centímetros, que é o comprimento que eu quero para minha manga. Então, a partir daí, ó, aqui deu 40 centímetros. Eu marco esse ponto e conto quantos pontos deram.
até eu chegar no 40, ó. Deixa eu ver. Então, eu marquei aqui o ponto onde chegou no 40 centímetros, olha só. E vou contar. Então, eu já contei aqui, eu tenho 60 pontos para atingir 40 centímetros. Então, a minha manga, eu vou fazer um cordão de correntinhas com 60 correntinhas e vou iniciar como eu iniciei aqui, a parte das costas, a parte da frente. Eu tenho uma manga já tecida, porque eu gosto de ir fazendo e de testando, né? Então, eu tenho uma aqui já tecida, eu iniciei ela aqui, ó, fiz os 60 pontos pela minha medida de cava de manga, né? A minha cava de manga era 17 centímetros, então eu teci por 34, porque 2 vezes, porque você vai dobrar ela no meio, vai ficar dessa forma aqui. Então, eu fiz com 34 centímetros. A minha manga ficou 40 de comprimento por 34 de largura. Se eu dobrar aqui, eu vou ficar com 17 centímetros, que é o tamanho da minha cava. Então, é isso que você vai fazer. Então, não tem segredo, a manga é super simples, ó, não tem grau de dificuldade nenhum, por isso que eu disse que essa blusa é ideal para iniciantes, porque não tem aumento e nem diminuição. Você vai tecer reto aí a sua manga. Então, você meça lá na parte da frente ou na parte das costas, quantos pontos você vai pôr no comprimento que você precisa para sua manga. No meu caso, 40 centímetros de comprimento me deu 65 pontos, não foram 60, 65 pontos, agora que eu lembrei. 65 pontos eu coloquei aqui e fui tecendo até eu atingir os 34 que eu precisava, que era a largura dela. Então, eu vou tecer a outra e quando eu tiver com a outra tecida, eu retorno pra gente montar a blusa. Então, tá faltando bem pouco agora pra finalizar. Eu finalizei a outra manga, então eu iniciei com os 65 pontos e teci por 34 centímetros, que era o tamanho que eu precisava. Então, eu já estou com as 2 mangas tecidas aqui prontinhas. Então, viu como é simples de tecer a manga? Só tecer reto o tamanho que você precisa da circunferência, que daí dobrando aqui, eu tenho os meus 17 centímetros de cava e o comprimento de 40 centímetros. Agora, falta só unir a blusa, porque eu já tô aqui com todas as peças tecidas, olha. A parte das costas. Deixa eu ver se dá pra mostrar bem, ó. A parte das costas. A parte da frente. O único detalhe é aquela pequena abertura aqui, que ainda eu falei, se você não for por zíper, não for por nada, você pode tecer reto e tá tudo certo. E se você quiser pôr o zíper daqui pra baixo, também pode, daí era só começar mais embaixo a sua cavinha, da mesma forma que eu fiz aqui, só que mais embaixo. Coloca o zíper todo no corpo da blusa e não põe na gola, e depois faz uma gola normalzinha lá, pequenininha. Então, aqui ficou a cavinha, ó. Ó, não diminui ponto nenhum, porque se eu juntar aqui, não parece que tem espaço, né? Então, não diminui ponto nenhum, eu só abri aqui o espaço, ó. Bem simplesinho. E as 2 mangas aqui, eu vou ensinar agora a unir, a costurar essas peças. Lembrando que essas peças, elas atingiram o tamanho que eu preciso sem esticar. Olha só como ela estica, esse ponto estica muito. Então, eu fiz ela normal, assim, ó, sem esticar. Então, vai ficar um blusão, porque, olha só, é um ponto que é bem elástico, ó, se você quiser fazer até menor e depois usar ela mais esticada, pode. Mas eu quero usar ela assim mais com esse ponto desse jeitinho aqui, por isso que eu fiz na medida assim, não esticadinho. Agora, vamos lá para montar a blusa e os acabamentos finais. A primeira costura que vai ser feita é a do ombro, então eu tô com a parte da frente aqui, para mostrar como é que vamos separar, para ver o tanto que temos que costurar de ombro. Então, a minha medida de cava de gola, 15 centímetros. Lembra que eu falei lá no início, né? 15 centímetros de cava. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 40 centímetros aqui de largura, ó. Então, eu vou pegar esses meus 40 centímetros que eu tenho aqui de largura, ó.
40 menos 15 centímetros que eu preciso de cava de gola. 40 menos 15 me dá 25. 25 eu tenho que dividir por 2, porque é os dois ombros. Então, 25 divididos por 2 dá 12,5. Então, 12,5, eu meço aqui primeiro, ó, 12,5. Ó, 12,5 e coloco o marcador aqui, no 12 centímetros e meio. Coloquei meu marcador, vou lá do outro lado e meço também 12 centímetros e meio. E coloco o meu marcador. E aí, se eu for medir entre um marcador e outro, eu tenho os 15 centímetros bem certinho, ó, da cava da gola que eu preciso. Então, é assim que você vai fazer a sua medida aqui para você saber quanto que você vai costurar de ombro. Então, é a largura menos a cava de gola. Então, 40 menos 15, 25. E esses 25 é divididos por 2, porque é para cada ombro. 25 divididos por 2, 12,5. Foi o que eu coloquei aqui, 12,5 para cada ombro. E me sobrou bem centralizado aqui os 15 centímetros de gola. Agora, eu vou pegar a parte das costas e vou pôr ela para unir com o direito para cima. Esse é o lado do direito, vai ficar para cima. E o avesso da parte da frente, eu vou pôr para baixo. Então, vai ficar assim. Porque a costura será feita do lado do avesso. Então, vai ficar avesso com avesso e direito com direito. E vou fazer a costura aqui em cima no ombro. Então, aqui eu já marquei a minha medida na parte da frente. Vou medir a parte das costas. Então, eu posso só contar aqui. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. No meio do cesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Bem no meio do cesto. Então, eu posso marcar os dois aqui e unir. Aqui você une com um marcador ou com ó, coloquei o marcador unindo os dois lados, ó. Bem certinho, o mesmo tanto. Mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, na metade do cesto. Aqui. E aqui, ó. Então, tá marcado até onde eu tenho que costurar. Então, eu vou costurar daqui até o marcador. Aqui é a mesma coisa. Daqui até o marcador. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro para costurar. Aqui você pode optar pelo jeito que você quiser para fazer a costura. Pode ser com agulha de tapeceiro, pode ser com agulha de crochê. Aí fica a seu critério a costura. É uma sugestão, é o jeito que eu vou fazer aqui, tá? E um detalhe também antes de costurar é ver se a parte da frente e a parte das costas estão com a mesma posição, ó, porque esse ponto baixíssimo forma um Vzinho, ó, tá assim aqui. E aqui a parte da frente tá do mesmo jeito, ó, com o mesmo formato. Que pode fazer o contrário, ó, daí fica um de ponta cabeça, ó, e o outro não. Então, se atentem para ficar na mesma posição aqui, ó, os Vzinhos que formam do ponto baixíssimo. Agora, podemos iniciar a costura. Já coloquei meu fio aqui na agulha de tapeceiro, não vou trabalhar com ele duplo, deixei uma pontinha grande só para não escapar. Vou amarrar aqui na pontinha o fio, aí aqui você começa do jeito que você tá acostumado. Eu gosto de pôr assim, ó, puxar aqui. Deixei um fio bem grande e amarrar. Pronto, o fio tá preso. Agora, eu posso ir lá do outro lado, ó, bem na pontinha também. E puxo o fio. Aqui é uma costura bem simples. Esses fios aqui, depois eu vou fazer o arremate deles. Que é o fio de cada ponta que eu terminei e o fio que eu amarrei aqui pra costurar. Agora que a costura, você vai prestar bastante atenção, porque tem que posicionar os bem certinho, ó. Tem que ser bem devagar e com bastante cuidado. Então, a costura, então eu vou lá, ó,
aqui no início, pego aqui e venho aqui desse lado, ó. Mais ou menos na mesma posição. Esses fios atrapalham aqui no começo, depois a costura vai bem. Ó, não aperte muito para não ficar franzido, mas também não deixe muito solto. Ó. Você vai encostar as linhas aqui, ó, para ficar bem certinho, ó. Aqui e aqui. Então, eu vou de lá pra cá, ó, pego no começo e venho. Ó, aqui. Vou de lá pra cá. Só olho pra ver se não tá torto, né? Ó, e puxo aqui. Sempre de lá pra cá, ó. E puxo o fio. Então, é uma costura bem simples, vai ficando assim, ó. E eu me certifico sempre olhando se tá certinho lá, ó. Eu não sei se tava filmando. Ó, aqui, aqui. Sempre me certificando de que esteja retinho lá as duas partes. Ó, sempre de lá pra cá. Se eu apertar muito, pode ficar franzido. E se eu deixar muito solto, também não fica legal. Ó, então, eu vou fazendo a minha costura e sempre olhando pra ver se tá bem certinho. Então, é bem simples essa costura, ó. Então, tudo que você fizer nesse ombro aqui, você vai fazer lá no outro. Super, super simples. Você vai fazer isso aqui, ó, até chegar aqui no marcador. Eu vou tecer o meu até chegar no marcador, pro vídeo não ficar muito longo. Quando eu chegar aqui, eu retorno. Estou chegando aqui no marcador para fazer a costura, ó. Falta só mais um pontinho aqui. Daí eu chego lá no marcador. Vou tirar o marcador e vou costurar ali. Aqui, eu já posso dar um nozinho. Então, eu faço aqui, ó, deixo uma laçadinha, ó, não aperto tudo. Passo a agulha por dentro dessa laçadinha e puxo. Então, eu fiz um nozinho, ó. Que aqui eu finalizei a costura. Já vou ensinar como que você faz para ir escondendo esse fio. Você entra aqui, ó, dentro de alguns pontos, ó. Volta aqui. Olha como ficou a costura do lado do avesso, quase nem se percebe, ó. Então, você vai por um tempo aqui, ó, passando por entre. Vai um pouco. E aí, você volta, ó. Cortei o fio bem grande. Ó, voltei com esse fio, vou passar mais um pouquinho aqui, e aí já posso cortar, ó. Aí, agora eu vou cortar esse fio e ele já tá arrematado, pelo menos esse da costura, ó. Cortei bem rente, tá arrematado. Então, a costura ficou assim do avesso, vamos ver como é que ficou lá do lado do direito. Ó, ficou bem bonita, ficou alinhado, ó. Aqui que você tem que cuidar pra ficar bem alinhadinho, ó. Os dois lados, bem alinhadinho. Então, agora você vai fazer o mesmo do outro lado. O outro lado, você pode começar
aqui pelo marcador. Amarra o fio aqui no marcador e vai até o final. Ou você pode virar ao contrário, assim, ó. E amarrar aqui e daqui até o marcador. Então, você que escolhe o jeito que você quer fazer. Faça igual eu fiz do outro lado, não vou gravar para não ficar muito longo. Então, ajeita bem certinho, para não ficar torto. E costure até o marcador. Eu vou costurar o meu, quando eu terminar eu retorno para dar os próximos passos. As duas costuras do ombro estão prontas, eu estou com ela aberta aqui, ó. Tá aberto com o direito pra cima. Eu vou posicionar assim, que agora eu vou costurar a manga. Vou mostrar o que você vai fazer com a sua manga para poder costurar. A primeira coisa vai ser achar o meio da manga, o meio. Então, você vai dobrar certinho aqui no meio. E vai achar o meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É bem aqui o meio, ó. Deixa eu só conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É bem aqui o meio. Ó, entre um coisinha e outra aqui, ó, é o meio da manga. Então, depois que eu achei o meio, eu vou pôr ali, ó, aqui é a costura do ombro, eu vou posicionar ela de ladinho aqui, ó. Dessa forma, ó, coloco em cima a manga, ó. Com o meio bem certinho. Então, a blusa é direito pra cima e a manga avesso pra cima, ó. Porque daí se eu virar aqui, ó, fica direito com direito, avesso com avesso. Então, eu vou pegar o meu marcador, ó. Aqui, se você não tiver marcador, você pode pôr alfinete. É até bom usar alfinete, se você tiver, pra marcar. Então, aqui, ó, eu vou posicionar o meio, onde eu encontrei o meu meio da manga. Eu vou posicionar bem na costura onde eu uni a parte das costas e da frente. Então, o meio, eu marco, prendo bem certinho na costura do ombro. Ó. Agora, eu vou medir, porque eu tinha que ter 17 para cada lado. Vou ver se tá certinho, ó. 17, e vou pôr pra cá e ver se eu tenho 17 centímetros também, ó. Coloquei lá, ó, tem os 17 aqui também, ó. Bem certinho. Então, eu vou prender com marcadores ou com alfinete. É bom prender para a costura não deslizar. Ó, aqui deu os 17 centímetros. Vou pôr um só porque é pequeno. Se for maior, daí você pode pôr mais. E aqui você ajeita também para tá os 17 aqui. Ah, e lembrando que você tem que ver certinho a posição do ponto. É, esse lado tá certo. Aqui dos vizinhos, ó. Que daí na blusa vai tá assim igual, ó. Isso. Eu vou iniciar a costura por aqui, ó. Vou virar tudo aqui. Vou amarrar o meu fio aqui, ó. Primeiro eu vou marcar, ver se tem os 17 centímetros. Ó, aqui no 17 centímetros eu amarro, ó, aqui deu os 17 centímetros, aqui que eu vou amarrar o fio, ó. Só vou, ui, o fio tá pequeno, deixa eu só pôr aqui, só pra eu conferir se dá 17 mesmo, ó. Pra manga não ficar torta, o ideal é sempre tá medindo. Então, tem os meus 17 centímetros, é bem aqui. Então, aqui eu amarro o fio. Vou costurar com esse agora pra gravar vídeo, depois qualquer coisa eu emendo. Amarrei o fio da forma como eu amarrei lá do outro lado. E a costura vai ser feita do mesmo jeitinho, ó. Entro aqui na lateral da manga e venho. Agora, eu vou fazer do mesmo jeito, ó, de lá pra cá. Sem apertar muito. Ó.
se eu apertar muito, pode ficar marcado também a costura, ó. Então, eu vou vindo, ó, só indo de lá pra cá com a agulha, ó. Posiciono, não estico muito e não prendo, ó. Aqui, então, é bem simples a costura. E fica bem bonitinho, tanto do avesso quanto do direito. E assim você vai costurando até chegar lá embaixo. Ó, vai costurando dessa forma, ó. Até chegou aqui no marcador. Chegando aqui no marcador, você mede de novo para ver se você tem do marcador para cá 17 centímetros, ó. Vai se atentando a isso, às medidas, para não ficar torta a blusa nem apertada. Então, eu vou costurar a manga dessa forma até eu atingir, ó. Então, lembrando como que coloca a blusa do direito e a manga aqui em cima. Olha só, a manga aqui em cima, aí você vai costurando até chegar aqui. Você vai fazer esse processo com as duas mangas, tá? Aí depois você abre aqui, ó, vou só mostrar a costura lá, ó, fica bem bonitinha a costura. E você vai fazer o mesmo do outro lado, vai pôr a outra manga aqui, o meio bem na costura do ombro, vai medir 17 pra lá, 17 pra cá e faz a costura como eu ensinei ali. Vou fazer a costura das duas mangas e retorno quando eu finalizar. Eu finalizei a costura das mangas, olha só como que ficou a costura. Aqui tá do lado do direito e aqui o lado do avesso. Ficou bem bonitinho dos dois lados. Agora, eu vou pegar a blusa e vou fechar ela assim, ó. Vou pegar ela por aqui e vou arrumar ela assim na mesa, que tá faltando só costurar a lateral e a manga dos dois lados. Então, eu vou alinhar bem certinho aqui e aqui, ó. E vou costurar agora aqui. Então, eu vou colocar o marcador bem aqui, ó, embaixo do braço e aqui do outro lado e vou prender. Quando a costura é muito grande assim, o ideal é ir prendendo com um marcador ou com um alfinete, ó, prendi, para não deslizar e não ficar torta a costura, ó. Eu alinho bem aqui, coloco um marcador, ou alfinete, o que você tiver para prender e arrumar, ó, bem alinhadinho. Aí você vai iniciar a costura, pode começar de baixo e descendo aqui, ó, de baixo, chega embaixo do braço e vai até a pontinha aqui da manga, ou daqui da manga, vem toda aqui e desce aqui. É opcional por onde você quer começar. Eu acho que eu vou começar de baixo pra cima, até chegar na manga. Então, você vai alinhando e colocando os marcadores para prender. Eu vou começar aqui desse lado, de baixo pra cima. Então, eu vou tecer a lateral, vou costurar a lateral, chego embaixo do braço, vou até a manga. A costura vai ser feita igual foi feita as outras costuras, tá? Só que para fazer a costura, você tem que estar com ela do avesso. Eu já tô marcando aqui no direito. A costura tem que ser do lado do avesso. Então, eu vou virar ao contrário, tá? Vou pôr o avesso pra fora. Pronto. Então, eu vou iniciar aqui embaixo, vou marcar, prender tudo certinho ali embaixo do braço, como eu tinha feito. Vou amarrar o fio bem na pontinha. Então, você escolhe por onde você quer começar. Se você quiser começar daqui de baixo, da lateral, ou lá na manga, tanto faz. Vou amarrar o fio.
Então, já tá preso aqui. Alinhe bem certinho. Agora é hora de você fazer com calma, ó. Alinhar bem pra não ficar torto a blusa. Então, eu vou lá do outro lado e desse lado aqui. Então, do outro lado aqui, eu tenho o topo do ponto, ó. E desse lado, as alcinhas da correntinha onde eu iniciei. Então, eu vou no topo do ponto e lá na correntinha, ó. E vou costurando. Não aperto muito. E também, então, é bem simples a costura aqui, ó. O mesmo vai acontecer lá na manga, mesma coisa. Você vai ter o topo do ponto e do outro lado as alcinhas, que é onde começou a carreira, ó. Então, vai ser bem simples, ó. Pego aqui as duas alcinhas e aqui, ó, e vou costurando toda a lateral até chegar lá na manga, desse jeito aqui. A costura vai ficando assim e pro lado do direito nem se percebe. Eu vou costurar toda a blusa desse jeitinho aqui, bem simples. Vou costurar, chego embaixo do braço, você vai alinhando, vai fazendo bem certinho para não ficar torto. Costura aqui embaixo do braço e segue tecendo para a manga, fecha a manga também. Então, eu vou fazer isso dos dois lados da blusa. Quando eu finalizar, eu retorno para explicar os próximos passos. Então, eu finalizei toda a costura da lateral, da manga e do corpo. Ficou assim, bem perceptível a costura e por dentro. Que é a pontinha de onde eu comecei a costura. Já fiz, me antecipei, já fiz um punho. E agora eu fiz pequenininho assim, porque eu fiz a manga bem comprida, então, para não passar do tamanho, eu fiz um punho desse tamanho aqui. Agora eu vou ensinar a fazer, o tamanho opcional, você pode fazer do tamanho que você quiser aqui, pode fazer mais comprido, enfim, fecha do seu tamanho. E eu também fiz com uma agulha um pouquinho mais grossa. Eu vim tecendo a peça com a agulha de 5 milímetros e essa barrinha eu fiz com a agulha de 4,5. 4,5, tá? Só pra ficar um pouquinho mais justo, porque a manga ficou bem larga e eu não queria diminuir pontos, então eu fiz com a agulha um pouquinho mais fina pra dar esse efeito aqui. Então, eu vou ensinar como que eu fiz aqui. Eu vou pegar bem na costura, ó, assim ficou a costura da manga, bem aqui na costura, que é embaixo do braço, quase nem se nota. Ó, aqui é a costura, aqui eu vou amarrar o meu fio. Então, agora, essa carreira eu vou fazer com a carreira de número... a agulha de número 5, a mesma que eu teci toda a blusa. Que eu vou fazer uma carreira de pontos baixos aqui na manga. Então, eu vou amarrar meu fio bem na costura. Aqui 2 nozinhos. Então, eu vou inserir bem na costura e vou fazer aqui, insiro a agulha. Faço uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaço aqui, ó. Então, eu fiz um ponto baixo bem na costura. E vou trazer esse fio aqui, eu já vou arrematando ele. Aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo aqui. Um ponto baixo aqui, ó, nessa carreira aqui, ó. Aqui e outro aqui, ó. Aqui outro. E venho trazendo aquele fio. Aqui nessa aqui, que é do ponto, meio ponto alto, deitado, eu vou fazer só um ponto baixo. Aqui nessa carreira, aqui eu faço um ponto baixo. E aqui outro. Vai ficando assim, ó. Nessa aqui, eu faço um só. Aqui no meio. E aqui eu faço um ponto baixo e aqui outro. Nessa do meio ponto alto, eu faço um só. E vou fazer assim ao longo de toda a carreira.
Então, eu vou percorrer a minha carreira colocando os pontos baixos, um em cada carreira aqui, ó. E já retorno. Percorri toda a carreira fazendo os pontos baixos, agora eu vou fechar aqui no primeiro ponto que eu fiz com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 7 correntinhas, 6 é da altura que eu quero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma para ganhar altura. Então, eu fiz 7 correntinhas aqui. Vou trocar a agulha agora, porque eu vou fazer a barrinha. Então, eu vou virar aqui de ladinho e vou fazer nessas correntinhas, ó, vou na próxima, essa aqui é para ganhar altura, vou aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Na próxima, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz aqui os meus 6 pontos baixíssimos. Vou vir aqui, ó, na blusa, no próximo ponto baixo aqui, eu vou entrar com a agulha e fazer um ponto baixíssimo. E vou no próximo também, faço ponto baixíssimo. Vira aqui o meu trabalho dessa forma, trazendo o fio aqui pra frente, ó. E vou pular 2 pontos, que foram os 2 baixíssimos que eu fiz no ponto baixo da carreira, ó. Pulo esses 2 e vou só no terceiro ponto, ó. Entro e pego só na alcinha de trás dele, ó. E faço ponto baixíssimo. 1. Eu tenho que ter 6 quando eu chegar lá no final, ó. Vou só na alcinha de trás. Primeiro é mais chatinho de fazer as primeiras carreiras, depois vai ficando fácil e rápido, ó. 2. Cuidado para não apertar muito, porque depois você tem dificuldade para entrar na alcinha de trás, ó. 3, 4, 5 e o sexto aqui. E esse ponto, ele tende a apertar mesmo, é normal do ponto baixíssimo ele dá uma apertada. Então, por isso que você tem que fazer o mais solto possível. Aqui, consegui pegar o sexto. Terminei os 6, faço uma correntinha e viro o trabalho aqui, ó. Volto tecendo. Pulo aqui a primeira, que é da correntinha que eu fiz para ganhar altura. Vou só na alcinha de trás e faço ponto baixíssimo. 1, no próximo, 2, 3, 4, 5. O sexto sempre fica apertadinho aqui, ó, mas é pra fazer. O ideal é você ir fazendo e contando, porque é fácil de perder ponto. Fiz os 6 pontos, eu vou aqui na carreira, ó, esse ponto aqui já tô com... Vou no próximo, ó, entro com a agulha, faço ponto baixíssimo. Vou lá no próximo, entro com a agulha, ponto baixíssimo. Viro meu trabalho passando o fio aqui pra frente, viro dessa forma, ó, pulo 2 pontos, que foram os 2 que eu fiz lá na carreira, 1 e 2, vou no terceiro, na alcinha de trás, e faço ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço uma correntinha e vou voltar tecendo aqui meus 6 pontos baixos. Pulo o primeiro, que é da altura, alcinha de trás, e faço meus 6 pontos baixíssimos. 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz os 6, volto aqui, ó. Esse aqui já tenho, vou no próximo, ó. Entro no próximo com a agulha, faço ponto baixíssimo. Vou no próximo, ponto baixíssimo, ó. Fica dessa forma. Viro meu trabalho trazendo o fio aqui pra frente, dessa forma. E pulo 1, 2, vou no terceiro, alcinha de trás, volto tecendo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você vai fazer isso aqui até percorrer
toda a largura aqui da carreira da manga, e você vai ver que ela vai ajustar sem fazer diminuição nenhuma e vai ficar bem bonita. Então, você vai fazendo dessa forma. Se você ficou com dúvida de como eu faço, volta um pouquinho o vídeo, veja como que eu faço, porque vai ficar muito repetitivo e o vídeo muito longo. Então, eu vou fazer o meu aqui, quando eu terminar eu retorno. Então, se ficou com dúvida, volte um pouquinho e veja como que eu fiz desde o início. Então, eu vim tecendo até finalizar aqui a carreira. Então, eu fiz aqui os pontos baixíssimos. E agora, vou aqui nos próximos 2 pontos e faço os pontos baixíssimos. E eu cheguei no ponto que eu iniciei. Então, aqui eu já paro de tecer. E já posso costurar aqui. Então, eu vou virar e vou fechar aqui esse espaço. Se você quiser, pode cortar o fio e fazer com a agulha de tapeceiro, ou com a própria agulha aqui que você vem tecendo, você pode fazer com pontos baixíssimos. Então, eu vou aqui, ó, no próximo ponto aqui, entro com a agulha e vou do outro lado, lá no primeiro pontinho, ó. Ciro a agulha e faço ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto aqui. Esse aqui é só as alcinhas da correntinha onde eu iniciei. E aqui tem o ponto, olha só. Eu vou pegar só na alcinha de trás, como eu vim fazendo a carreira toda. Então, eu vou pegar aqui, ó, na alcinha de trás. Primeiro, eu pego aqui desse lado, ó, a alça da correntinha, aí eu vou lá na outra carreira, pego só a alcinha de trás e faço o ponto baixíssimo. Vou no próximo aqui, e do outro lado, só na alcinha de trás. Aqui você tem que cuidar para não costurar torto e ponto por ponto, ó. Sempre pegando na alcinha de trás, lá do outro ponto, da outra carreira. Eu não peguei todas as fibras, vou fazer de volta. Aqui. Ponto baixíssimo. Então, essa costura é bem simples de fazer. E aqui o primeiro e o... Ó, ficou assim a costurinha, nem parece, ó. E já posso cortar o fio. Vou dar aquela laçadinha. E o punho tá pronto, você vai fazer o mesmo lá na outra. Olha só como deu aquela diminuída, sem diminuir nenhum ponto. Aqui depois coloca na agulha de tapeceiro e passa escondendo aqui por dentro, como fiz lá na costura do ombro. Passa aqui por dentro dos pontos e volta, daí já faz o acabamento. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, no comprimento. Então, aqui você vai fazer a mesma coisa, escolhe um dos lados, onde na costura, amarra o fio e vai fazendo pontos baixos, como foi posto lá na manga, exatamente igual, ó. Aqui vai um ponto baixo, aqui outro, ó. Sempre assim, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Vai pondo os pontos baixos e vai fazendo dessa forma aqui, como fez no punho. Aí, aqui você escolhe o comprimento que você quiser. Eu vou utilizar aqui na barra
agulha de 5, porque agora eu quero uma barra mais larga, não quero tão justa quanto o punho. Então, você vai vendo conforme você vai querer fazer a sua. A minha eu quero uma barra mais larga, não tão ajustada, então eu vou usar uma agulha maior. Então, eu amarro o fio aqui, bem na costura da lateral, sempre com o direito pra fora, agora só trabalho com o direito da blusa pra fora. Amarro o fio aqui, tô bem na costura da lateral e vou escolher um lado aqui e vou tecer meus pontos baixos e fazer exatamente. Já vou escondendo eles, trazendo pra cá esses fiozinhos, ó, faço uma correntinha, volto no mesmo ponto, ponto baixo. Aqui faço um ponto baixo. Ó, aqui ponto baixo, como eu fiz lá na manga. Aqui ponto baixo. Aqui eu vou fazer mais correntinhas para subir, porque eu quero uma barra maior, mais comprida. Eu vou tecer a minha barra aqui, eu não vou mostrar como que eu tô fazendo, ó, porque eu vou fazer igual o que eu fiz lá no punho. Então, se você ficou com dúvida como que faz, você volta ali a do punho e veja certinho. Só que aqui eu só vou pôr umas correntinhas a mais na carreira. No punho eu coloquei 6 e aqui talvez eu coloque umas 12, que eu quero o dobro do tamanho. Então, eu acho que eu vou colocar umas 12 aqui e vou fazer exatamente da mesma forma. Então, eu vou seguir tecendo. Quando eu terminar a barra, eu volto para ensinar a fazer a gola, porque a gola eu vou fazer diferente para poder colocar o zíper. Então, eu vou terminar toda a barrinha. Assim que eu terminar, aí eu volto para mostrar como que faz a gola. Se você quiser também, pode deixar só assim, uma carreira de pontos baixos para dar um acabamento e pode deixar larguinha sem a barra também, fica bonito. Olha, dá um acabamento bem legal para a peça, ó. Deixa eu dar uma diferença. Então, eu vou tecendo aqui e assim que eu terminar, eu retorno. Eu finalizei a barra da mesma forma que eu fiz aqui o punho. Agora, só tá faltando fazer os acabamentos e ali em cima a gola. O detalhe da gola, eu vou fazer o mesmo tipo de barra, a mesma forma. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou amarrar o fio. Deixa eu aproximar bem, que agora tá grande a peça. Eu vou amarrar, a blusa tá com o direito pra fora, bem aqui em cima, ó. Bem no cantinho, aqui no primeiro ponto, eu vou amarrar o fio. É aqui que eu vou iniciar a manga. A manga não, a gola. Vou amarrar o fio. E vou fazer pontos baixos, como eu fiz. Vim tecendo toda a peça no acabamento ali. Uma correntinha, um ponto baixo. Aí, vou aqui nesse espaço. Faço ponto baixo nesse aqui. Eu tô com a agulha de número 5, que é a que eu vim tecendo toda a blusa. Aqui no meio, ponto baixo. Eu gosto de pôr no meio do ponto, não aqui, ó, pra não ficar espaço tão aberto. Então, você vai contornar toda a gola fazendo um ponto baixo, da mesma forma que foi feito no punho e na barra, ó. Eu vou fazer a minha aqui, desse jeitinho, contornando toda a gola. Aí, quando eu terminar, eu retorno pra mostrar como que eu vou fazer
o restante. Então, eu vou pôr os pontos baixos da mesma forma que eu fiz o resto, aí eu retorno. Eu percorri toda a gola fazendo os pontos baixos e cheguei aqui no final. Agora, eu vou fazer um acabamento aqui, ó, nessa cava para costurar o zíper. Então, eu já parei aqui, eu fiz o pontinho bem aqui. Agora, eu vou pegar e vou fazer pontos baixíssimos nessa cava. Desse lado aqui, eu tenho as alcinhas do ponto, ó. E aqui, eu tenho meio ponto alto. Então, eu tenho o topo do ponto. E aqui eu tenho as correntinhas que eu fiz para iniciar a carreira aqui depois da cava, ó. Então, como que eu vou fazer? Eu vou entrar na alcinha da correntinha que eu tenho aqui na lateral e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou na próxima correntinha e faço ponto baixíssimo. É só um acabamentozinho, ó. Entra aqui na próxima, ponto baixíssimo. Na próxima. Vou fazer os pontos baixíssimos até chegar lá no final. Olha só, o acabamento vai ficar mais bonito. O acabamentozinho aqui onde vai o zíper. Então, eu já tô quase chegando aqui no final. Tem mais um aqui. Tô tecendo de travessado aqui, ruim. Aqui vai ficar mais fácil. Fiz o ponto baixíssimo. Aí, aqui onde eu amarrei a correntinha, tem um espaço, eu vou fazer ponto baixíssimo. E já passo aqui pra outra lateral da cavinha, ó. Aqui eu tenho o topo do ponto, eu vou pegar nessa alcinha que tá de fora, ó, não a de dentro, de fora, ó. E sigo tecendo os pontos baixíssimos. Um em cada ponto que eu tenho aqui, ó. Só nessa alcinha de fora. E vai ficar com um acabamento bem bonito. Somente pontos baixíssimos. Já tô chegando aqui no final. E fiz o último aqui. Olha só como que ficou bem melhor o acabamento da cava. Ficou bem mais apresentável, mais bonitinho. Agora, posso fechar a carreira aqui com ponto baixíssimo lá no primeiro, onde eu fiz para iniciar. Fechei a carreira e tô aqui em cima de novo. E aqui, eu vou fazer o mesmo tipo de barra que eu fiz no punho e na... Deixa eu só... que agora a blusa tá grande, fica difícil aqui pra eu mostrar. Então, aqui eu vou fazer as correntinhas pra subir, tecendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos ver se 16 correntinhas eu tenho o tamanho da gola que eu preciso, aproximadamente, para pôr o zíper, ó. Então, o zíper, ele vai aqui dentro, aqui, vamos ver. Eu tenho que ter o tamanho do zíper. Quase deu, ó. Fiz 16. Vou fazer mais uma 17, mais uma para ganhar altura. Vou tentar com 18 para ver, porque ele tende a dar uma apertadinha, então pode ser que não dê o tamanho. Então, 17, eu fiz 18 correntinhas, uma para ganhar altura. E vou seguir normal, tecendo como eu fiz as outras.
Faço aqui os pontos baixíssimos. Eu vou tecer até o final aqui e já retorno, senão o vídeo vai ficar muito longo. Fiz os meus 17 pontos baixíssimos. Então, eu vou aqui no próximo meio ponto baixo, desculpe, da carreira, faço um ponto baixíssimo e no próximo, outro ponto baixíssimo. Viro aqui o trabalho. Pulo esses dois aqui, vou no terceiro e faço ponto baixíssimo pegando na alcinha de trás. Então, aqui você vai fazer da mesma forma, né? Então, você vai ter que ver se você vai ter que fazer de acordo com o tamanho que você quer essa gola. Se você quer mais alta, mais baixa, fica a seu critério a quantidade de pontos que você vai pôr aqui. Eu vou fazer mais algumas carreiras e retorno para mostrar o tamanho, como que tá, porque ele tende a dar uma encolhidinha. Eu quero ver se deu certo o tamanho do meu zíper, porque às vezes eu faço e sobra ou falta, eu quero fazer bem certinho. Então, eu vou tecendo dessa forma, aí quando eu terminar, fazer mais umas carreiras, eu retorno para mostrar como que tá ficando e para ver se já deu o espaço que eu quero, tá? Eu terminei a gola, eu tive que desmanchar, que eu tinha feito 18 pontos aqui, ficou muito grande. Então, eu desmanchei e fiz com 15 pontos tem na minha carreira aqui, que deu o tamanho do zíper. E também eu fiz uma parte diferente aqui, que quando eu venho tecendo, e aqui eu entro no próximo ponto, né? No próximo e no próximo, eu sempre pego 2, como eu fiz na barra do punho e embaixo da blusa. Mas aqui não fiz com 2. Eu fiz com 2 e ficou apertada e não juntava aqui, não dava pra fechar, não encontrava. Então, eu desmanchei e fiz só pegando em um ponto aqui na base. Então, eu vinha tecendo, pegava um ponto e já voltava. Vinha tecendo, pegava um ponto e já voltava. Daí, com um ponto, deu bem certinho. Então, não pegue em 2 aqui, pegue em um só. E daí, ela fica bem bonita depois pra abrir, olha só. Ó, vai ficar bem bonitinha, aberta pra usar também. Agora, eu não cortei o fio, eu deixei ele em espera. Então, eu teci ele até aqui, ó. E parei com a laçadinha aqui. O que eu vou fazer agora, como se fosse um bolsinho para costurar o zíper, para ele ficar com um acabamento profissional, para ficar com um acabamento mais bonito, vou fazer um bolsinho para fazer essa costura. Então, como que eu vou fazer o bolsinho? Por isso que eu não cortei o fio, ele tá aqui em espera. E eu marquei já aqui, porque eu fiz um teste. Eu peguei o zíper e coloquei aqui. E vi o tamanho dele, ó. Dá mais ou menos aqui nessa carreira, ó. Essa sobrinha dele, ó. Medindo aqui. Então, o que eu vou fazer com essa laçadinha? Eu vou continuar com a mesma agulha que eu vinha tecendo toda a gola. E vou caminhar com essa laçadinha, ó. Vou entrar aqui no próximo, aqui, ó, nesse ponto aqui, eu só vou caminhar com a laçadinha. Então, eu entro com a agulha aqui nesse ponto e faço ponto baixíssimo. Vou aqui nesse próximo e vou fazer ponto baixíssimo. Então, eu trouxe a laçadinha até aqui, nessa linha aqui, que foi onde eu medi a largura do zíper, ó, que me sobra aqui. Então, eu vou tirar agora o marcador, que eu sei que é nessa linha. Vou dobrar assim, ó, pra facilitar a entrada, ó. Eu dobrando aqui, eu posso entrar nesses pontos aqui e fazer um ponto baixo. Em cada pontinho que eu tenho aqui, ó.
um ponto baixo. Eu só pego, dobro aqui pra facilitar e só pego essa laçadinha aqui, ó. Só uma alcinha e faço um ponto baixo. Aí, dependendo da largura do teu zíper, você pode fazer meio ponto alto ou ponto alto também, dependendo do tamanho do zíper que você escolheu. Então, o meu é pequenininho, ponto baixo já é o suficiente. Então, eu vou seguindo até lá ao final, fazendo os pontinhos, os pontos baixos. E ficou assim, com esse espaço aqui, ó. Que é onde o zíper vai ficar. Se eu colocar aqui... Então, ó, fica aqui protegendo o zíper, esse acabamento. E essa pontinha aqui eu dobro, né, normalmente. Coloco aqui dentro. E vou costurar... Aí, vai ficar assim pro lado de dentro e aqui pro lado de fora. Então, vai ficar com um acabamento bem bonitinho. Então, eu vou seguir tecendo. Então, é bem simples, porque é só dobrar aqui e entrar nessas alcinhas. Eu vou fazer meus pontos baixos aqui até terminar a gola, para não ficar muito longo o vídeo. E aqui eu volto para mostrar como que eu vou fazer nessa parte da blusa aqui. Então, chegando aqui no corpo, já teci toda a lateral da gola. Tô chegando aqui no corpo da blusa. Aqui, você vai ter que achar mais ou menos a linha que você veio tecendo e achar onde você pode encaixar os pontos baixos, ó. Aqui é o fio que eu tinha feito. Você só tem que cuidar para não passar lá pro outro lado. Você tem que pegar só umas alcinhas do ponto e ir fazendo os pontos baixos. Você vai ter que achar uma alcinha aí de algum ponto e ir encaixando para fazer teus pontos baixos, ó, mais ou menos na mesma distância que caiba o zíper aqui para fazer a costura. Eu vou fazer o meu, então você vai fazer dessa forma, vai chegar aqui, vai fazer também e sobe tecendo aqui, ó, mesma coisa. Aqui você vê mais ou menos onde que é, ó, aqui assim, sobe tecendo até chegar aqui. Quando chegar aqui em cima, eu retorno. Então, vai fazendo assim os pontos baixos ou meio ponto alto, dependendo do tamanho do zíper, até chegar aqui em cima. Vou fazer o meu aqui e quando eu chegar aqui eu retorno para ensinar a costurar o zíper e aí a blusa vai estar finalizada. Vim percorrendo todo o espaço aqui, fazendo o bolsinho e cheguei aqui em cima no final. Então, fiz até o último ponto, fiz o ponto baixo. Aí, eu vou aqui nessa carreira e faço ponto baixíssimo. E aqui, na última carreira, outro ponto baixíssimo, ó. E eu finalizei esse bolsinho. Agora, eu posso cortar o fio. E dar aquela laçadinha e depois arremata. Então, o espaço aqui tá pronto. E eu só vou agora... colocar o fio, colocar aqui o zíper e alfinetar ele bem certinho dentro desse bolsinho agora. Então, essa ponta aqui, normalmente, a gente dobra e coloca aqui. Opa. Vou abrir aqui que eu acho que vai facilitar. Eu dobro a pontinha. Coloco aqui dentro do bolsinho e já alfineto. Você vai fazer isso em todo ele. Eu vou alfinetar o meu aqui bem certinho, ó, dentro do bolsinho. Quando eu terminar de alfinetar, eu retorno. Ó,
Alfinetei ele todo aqui, já tá tudo certinho. Agora eu posso iniciar a costura. Eu vou costurar com fio normal de linha da cor e agulha normal. Então, aqui é uma costura simples e você pode costurar da forma que você estiver acostumado, da forma que você prefere fazer essa costura. Então, é só ajeitar bem certinho essa pontinha. Eu vou tirar aqui o primeiro. E a costura você vai fazendo da forma que você souber. Ó, passa pra lá e pra cá. Não vai aparecer, porque o fio é da mesma cor, olha só. E o acabamento vai ficando... Aí você vai ajeitando, puxando aqui, ó. Então, essa parte da costura, ó, não tem segredo nenhum. Eu vou costurar o meu aqui todinho, desse jeitinho, ó, só arrumar dentro do bolsinho. E olha que acabamento que fica, ó. Bem bonito. Então, eu vou costurar o meu todo. Quando eu chegar no final, eu retorno. Finalizei a costura do zíper, olha como que ficou do lado de fora pro lado de dentro. O acabamento fica perfeito, não aparece a costura. Olha só. E aqui a blusa você pode usar aqui ela fechadinha, com a gola alta, ou abertinha assim, ó, que vai ficar bonito o zíper aparecendo aqui o acabamento. Vai ficar bem legal. Agora, para fazer o acabamento desses fios aqui, você coloca o fio, a pontinha do fio da agulha de tapeceiro e vai escondendo, como foi escondendo lá a costura do ombro que eu ensinei a fazer anteriormente. Então, aqui eu coloquei na agulha de tapeceiro e vou escolher um lugar para esconder esse fio onde não apareça e fique bem discreto. Você pode pôr por dentro aqui, achar umas laçadinhas. E caminhando com esse fio. E depois pode cortar. Você vai caminhando um pouco. Você vai fazer isso com todos os fios que você encontrar pela blusa. Você vai virar ela do avesso e vai achar todos os fios que estão aqui. Eu vou passar por aqui, ó. Pela bordinha. Que eu fiz a costura no zíper. Vou voltar aqui um pouco. E já posso cortar, ó. Corto bem rente, só cuidado para não cortar o ponto, ó. E o acabamento tá pronto, não ficou fio nenhum, ficou bonito dos dois lados. Você vai fazer esse acabamento com todos os fios, ó. Vai pegar o fio aqui, vai pôr na agulha, vai virar aqui pro avesso e vai caminhar com ele por aqui. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E não esqueça de ativar as notificações, que é clicar naquele sininho que tem ao lado do se inscrever. Assim o YouTube te avisa sempre que eu postar um vídeo novo e você não perde nenhuma novidade aqui no canal. Até a próxima videoaula!